Num processo sobre erro médico, o magistrado utiliza o laudo emitido pelo perito médico judicial para decidir e para fundamentar a sua sentença. Então, é muito importante que o magistrado tenha confiança naquele laudo pericial, nas conclusões que aquele perito apresenta no laudo pericial. E como é que se consegue essa confiança no laudo pericial? É abordando os 3 pontos principais que o magistrado precisa saber naquela avaliação pericial. Em primeiro lugar, é preciso dizer se houve dano à saúde ou integridade física do paciente. Em segundo lugar, é preciso informar se as condutas que foram adotadas ou que se deixou de adotar pela equipe profissional de saúde estão corretas de acordo com a literatura especializada. E, em terceiro momento, é preciso estabelecer se existe um nexo de causalidade entre as condutas realizadas ou não e o dano verificado. O nexo é o que faz essa ponte, que estabelece um nexo de causalidade. E como é que eu gosto de fazer isso? Eu abro um campo chamado descrição no laudo pericial. E nesse campo eu começo fazendo uma apresentação sobre a situação clínica do paciente no momento da avaliação pericial, redigindo e registrando detalhadamente todas as sequelas eventualmente experimentadas por aquele periciando. Num segundo momento, eu faço uma detalhada descrição, um detalhado resumo a respeito do prontuário médico e de outros documentos apresentados pelo paciente, pelo periciando. Uma tabela, uma planilha, né, onde se coloca a data e o momento, a data e hora em que aquela circunstância ocorreu, qual era a condição clínica do paciente naquele momento, qual foi a conduta médica adotada e quem é o médico responsável. E, por fim, numa quarta coluna, a referência processual, para facilitar, informando para o magistrado e para as partes, qual é o local no processo onde você pode encontrar aquela informação de forma detalhada. Feito isso, a gente vai para um próximo campo, que é o campo da discussão. A discussão é o coração, é o cerne do laudo. Nesse campo, é importante fazer um resumo sobre a literatura científica especializada a respeito daquele tema que está sendo objeto da perícia. É importante registrar quais são as características clínicas daquela patologia, daquela circunstância que o paciente apresentava, como é que se faz o diagnóstico daquela patologia, quais são os tratamentos adequados e qual é o prognóstico esperado em termos de evolução daquela patologia. Tudo isso de forma resumida e fácil de ser compreendida. Num segundo momento da discussão é onde o perito vai lá naquele quadro resumo onde ele fez constar todas as condutas médicas relevantes e vai avaliar se essas condutas que ele registrou estão de acordo com o que a literatura especializada preconiza para aquela condição clínica apresentada pelo paciente. Depois de fazer esse cotejo entre os fatos e o que a literatura recomenda, o perito pode concluir com segurança se as condutas adotadas pela equipe profissional estão de acordo ou não com a literatura especializada. Por fim, um campo muito importante é onde se discute o nexo. O nexo de causalidade é importante. É nesse momento que o perito estabelece se existe relação causal entre condutas comissivas ou omissivas adotadas pela equipe profissional de saúde e o desfecho verificado lá em cima, naquele campo de descrição do laudo médico pericial. Quando pode-se concluir com segurança que existe um nexo entre esses dois pontos, o perito afirma a existência do nexo de causalidade. Por fim, é necessário apresentar a conclusão do laudo pericial. A conclusão ela tem que ser feita de forma muito resumida, de forma muito sintética e objetiva. Geralmente eu gosto de usar um parágrafo para discutir cada um dos 3 pontos relevantes. Um parágrafo para apresentar de forma sucinta
qual é o dano e quais são as sequelas que aquele paciente apresenta. Um outro parágrafo para apresentar quais são, se é que aconteceram, as inadequações do tratamento oferecido em relação ao tratamento preconizado pela literatura. E num terceiro parágrafo, apresentar de forma objetiva se existe nexo de causalidade entre a conduta médica realizada e o dano apresentado. Quando você segue com detalhes esse roteiro na elaboração do laudo pericial, a resposta aos quesitos elas já estão praticamente prontas no corpo do laudo pericial. Na hora de responder aos quesitos, o médico deve responder cada um dos quesitos de forma detalhada e explicando o porquê da sua resposta a cada um dos quesitos. Meu nome é Hugo Castro, eu sou médico perito especialista em medicina legal e perícia médica. Eu atuei como perito médico legista do Instituto de Medicina Legal da Polícia Civil do Distrito Federal por 11 anos. E durante esse período eu aprendi que a melhor forma de tornar um laudo robusto, sólido e útil para o magistrado é fazer uma rigorosa fundamentação científica de todas as conclusões apresentadas no corpo do laudo. Assim, o magistrado pode decidir com segurança e fundamentar a sua sentença em sólidas bases científicas.